A paz do Senhor, meus queridos irmãos, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso canal EBD, Palavra de Vida para você. Você que já nos acompanhou o ano de 2023, será um privilégio, né, ter a sua companhia. E se você puder, esteja divulgando este canal, porque este primeiro trimestre nós estaremos estudando a revista que tem como tema o Corpo de Cristo, origem, natureza e a vocação da igreja no mundo, aqui no nosso canal. Esta primeira aula, irmãos, é para o dia 7 de janeiro de 2024. E essa lição de número 1, ela tem como tema a origem da igreja. Então, nós estaremos estudando aqui pela Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém, a revista, da CPAD para este primeiro trimestre, composta aqui por 13 lições, que vai falar aí, sobre o corpo de Cristo, sobre a noiva do Cordeiro, sobre a esposa do Cordeiro. E a nossa primeira lição, ela já tem como tema a origem da igreja. Temos como texto áureo Atos dos Apóstolos, capítulo 2, no verso de número 38, que diz assim: E disse-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, nós, durante o decorrer da lição, veremos aqui duas condições, para nós alcançarmos a nossa vida eterna. Primeiro, arrependimento e depois o batismo, amém? A nossa verdade prática, ela diz assim: a igreja é a família de Deus, comprada com o sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo. Nós sabemos, que foi pela graça, mas não foi de graça. Jesus Cristo, ele pagou um alto preço para que nós possamos, pudéssemos desfrutar da vida eterna juntamente com o nosso Mestre. A nossa leitura bíblica em classe está lá no livro de Atos, capítulo 2, versículos 1 e 3, e depois o versículo 37 e o versículo de número 38, que diz assim: Cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Ouvindo eles isto, compungiram-se, ou seja, arrependeram-se, em seu coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, esta foi a nossa verdade prática, a nossa leitura bíblica em classe. Nós temos aqui, então, irmãos, como parte aí de objetivos para a nossa lição de hoje, como é do currículo da revista da Assembleia de Deus, 3 objetivos, e cada objetivo pautado, nos seus tópicos, O primeiro, descrever a trajetória do povo de Deus na Bíblia e na igreja. O segundo objetivo, apresentar a igreja como criação divina. E o terceiro objetivo, identificar a igreja como a comunidade dos salvos. Nós temos como parte motivacional para a nossa aula de hoje, que não é a expressão corpo de Cristo, que nós vamos ver durante a lição, não é uma mera associação, mas uma instituição orgânica e divina que foi estabelecida pelo próprio Deus. E aqui nós podemos ainda trazer um complemento para essa motivação, que nós somos parte deste corpo e cada um tem a sua função no corpo. Se nós formos pegar o comparativo do apóstolo Paulo, nós vamos ver que ali ele comparou a igreja de Cristo, ao corpo, a um corpo. E aí, numa análise aqui bem sucinta, nós sabemos que o fígado não vai fazer a função do rim, nós sabemos que o rim não vai fazer a função do coração, nós sabemos que a mão não vai fazer a função do pé, ou seja, cada órgão tem, cada órgão que compõe este corpo tem a sua função. Espiritualmente falando, cada um tem a sua responsabilidade diante, do corpo de Cristo, que nós também conhecemos como, igreja, a igreja do Senhor, amém? Então, caminhando aqui para a nossa parte de introdução da nossa lição de hoje, nós temos o seguinte, que
Nesta lição, veremos que a eclésia, que significa, o termo significa ek, que é uma preposição fora de, e o verbo kalel, se é assim que pronuncia, que é chamar. Então, podemos dizer que eclésia significa chamados para fora, visando o quê? Um propósito. Então, nesta lição, nós vamos ver que a eclésia, a igreja de Deus, longe de ser meramente uma associação de pessoas, é uma instituição divina, ou seja, tem a estrutura, física, e tem o que? Também a orgânica. Nós fazemos parte, do corpo de Cristo, ou seja, da igreja do Senhor. Paulo, então, por exemplo, a denominou como coluna e firmeza da verdade. Isso lá em 1 Timóteo, capítulo 3, no verso de número 15. Já o apóstolo Pedro a chamou de geração eleita, que nós vamos estar fazendo uma análise sobre esse texto que Pedro escreve, em 1 de Pedro, capítulo 2, no verso de número 9. Nós temos então, irmãos, a palavra-chave para esta lição, igreja. E segundo o dicionário da língua portuguesa, igreja significa comunidade composta por cristãos, que formam um corpo social organizado, instituído por Jesus Cristo, Uma definição aqui também para o termo igreja. Caminhando para os nossos tópicos da lição de hoje, temos, como disse aos irmãos, 3 tópicos. Cada tópico tem o seu objetivo, que nós já lemos, e cada tópico desse também tem os seus subtópicos, para que nós possamos estar compreendendo o conteúdo da lição. O primeiro tópico tem como tema o povo de Deus na Bíblia e na história. Então nós vamos falar no Antigo Testamento, depois no Novo Testamento e no terceiro subtópico, na história cristã. Então no primeiro subtópico, no Antigo Testamento. Então aqui nós temos que entender aqui o seguinte, que temos vários termos para essa denominação, de igreja. Lá no Antigo Testamento, por exemplo, o povo reunido em Deuteronômio capítulo 4, no verso de número 10, também, congregação do povo, Juízes capítulo 20, no verso de número 2, multidão, 1 Samuel capítulo 17, no verso 47, congregação, 1 Reis capítulo 8, verso 22, congregação de Israel, 1 Crônicas 13, verso 2, e grande ajuntamento, Neemias capítulo 5, no verso de número 7. Então, esse termo hebraico, kahal, ele, portanto, no contexto do Antigo Testamento, se refere ao Israel étnico, ou seja, uma nação que se juntava ou reunia tanto com fins culticos ou não, Então, no Antigo Testamento, nós temos, esses termos, registrados na Bíblia para a igreja. E aqui já no Novo Testamento, o termo grego que nós citamos lá no início da aula, eclésia, se refere à igreja cristã. E aí vamos estar entendendo, esse conceito aqui, Não é apenas uma raça ou nação, mas todos aqueles de diferentes raças e nações que foram comprados pelo sangue de Cristo, conforme Efésios capítulo de número 3, no verso de número 6, e Atos dos Apóstolos capítulo 20, verso 28. Assim, o seu sentido no Novo Testamento é majoritariamente sacro, isto é, de uma assembleia de crentes que se ajuntaram para adorar a Deus. Atos capítulo 12, no verso de número 5. Podemos então trazer um comentário aqui, que não é apenas um ajuntamento de pessoas, mas uma assembleia de crentes regenerados. Também vamos, trazer o significado desta palavra regenerados, que se reúnem para adorar a Deus. E nessas reuniões acontece o quê? Ensinos, disciplinas, o uso dos dons na igreja, Tudo isso faz parte, da nossa adoração ao nosso Deus. Então, ainda trazendo aos irmãos aqui o terceiro subtópico, falamos no primeiro subtópico do Antigo Testamento, agora falamos no Novo Testamento e na história da igreja. Após a reforma do século XVI, a tradição protestante procurou dar um sentido bíblico e mais preciso a respeito do que uma igreja é de fato. Então, a primeira definição aqui que nós podemos entender é a seguinte: em uma grande denominação protestante histórica, a igreja é definida como uma congregação local de pessoas regeneradas e batizadas após a profissão de fé. Já uma segunda definição aqui, por outro lado,
De acordo com o documento de uma grande denominação pentecostal americana, entendemos a igreja como o corpo de Cristo, a habitação de Deus através do Espírito Santo, com divinas nomeações para cumprimento de sua grande comissão, onde cada crente nascido do Espírito é parte integrante da Assembleia Universal e da Igreja dos Primogênitos, que estão inscritos no céu. Então aqui, nós cremos, né, nós conceituamos igreja como o quê? Como o corpo de Cristo, a habitação de Deus, amém? Então aqui, irmãos, só para a gente também contextualizar, nós traremos aos irmãos aqui, anotei aqui, né, a respeito deste termo regenerados, que passou, quem passou, né, por um processo de reconstrução ou de reorganização, ou seja, biblicamente podemos trazer que esse termo regenerado é o renascimento ou uma vida nova, né, dada através, né, ou pelo fato ali, né, pelo ato de estarmos nos batizando, declarando, né, a nossa fé no nosso Salvador. Então nós somos regenerados pela graça de Deus, né, onde nós temos a oportunidade do quê? De estarmos nos reconstruindo espiritualmente, de estarmos o quê? Nos reorganizamos, né, espiritualmente falando. Hoje a gente vê muita dificuldade, né, nas pessoas, no viver, no conviver, no sobreviver, mas na maioria dos casos, irmãos, é porque ainda não aceitou Jesus Cristo como Salvador. E Jesus, ele só é Senhor daquele que o aceita como Salvador. E ele só é Salvador daquele a quem ele é Senhor. Então, talvez agora esteja falando nesse início de trimestre a pessoas que ainda não tiveram esta oportunidade de ter este encontro com Jesus Cristo, de ter a sua vida transformada pelo poder do Evangelho, pelo poder da palavra, pelo amor de Jesus Cristo. Nós vamos ver na lição de hoje e nas lições posteriores que a salvação, como diz o Salmo 3, né, no verso de número 8, que a salvação vem do Senhor e sobre o seu povo está a sua bênção. Então, no meu dizer aqui, não tem erro, irmão. Você aceitou Jesus Cristo, você declarou através do batismo ali nas águas uma mudança de vida, não tem como Jesus Cristo não transformar. Por quê? Porque o primeiro milagre de Jesus foi a transformação, lá em João capítulo de número 2. Então nós temos que crer que isto é possível. Assim como Jesus transformou a minha vida, eu creio que ele tem poder para transformar a sua vida também. Está passando uma situação difícil, uma situação complicada? Se renda aos pés do nosso mestre e você vai ver se a sua vida também não vai mudar. A origem, né, esse resumo deste primeiro tópico aqui, do que nós estudamos, diz assim a sinopse: o desenvolvimento do povo de Deus é mostrado ao longo da história, ao longo da Bíblia e da história cristã. Então, irmãos, todos nós temos uma história, né? Nós somos compostos de uma história, seja ela uma história mais de coisas boas ou mais de coisas assim que nos vêm para destruir. Eu costumo dizer que quando uma situação ruim acontece, nós temos três condições para encarar. Primeiro, ou você pode deixar que te marque, você pode deixar que te destrua, ou você pode usar aquilo ali como fortalecimento para que você saia vitorioso dessa situação. Mas depende da nossa atitude, depende da nossa escolha, depende do que? Essa história do povo de Deus, né? A história vitoriosa, né? A Bíblia vai dizer que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Então aqui fica, né, uma palavra motivacional. Nós vamos ver que a maioria dos teólogos, eles acreditam, né, eles defendem que a igreja, ela de fato surgiu ali no Pentecoste. O Pentecoste, irmãos, o que foi? Foi o poder sobrenatural de Deus sobre a vida daquelas pessoas que estavam ali. E este poder sobrenatural, ele continua agindo nos nossos dias de hoje. Basta que você dê um passo, né? O ano está começando agora, faça um propósito, faça como Daniel, que propôs no seu coração não se contaminar com as coisas do mundo. Faça um propósito com Deus. Diga a Ele: Senhor, vou procurar uma igreja mais próxima da minha casa e a partir de hoje
eu vou seguir a tua palavra, vou seguir os teus conceitos, e você verá se você não terá uma mudança transformadora de vida. Amém? O tópico de número 2, irmãos, ele vem trazendo para a gente a igreja como criação divina. Então eu tenho propriedade e autoridade de Deus para dizer para a tua vida que se é uma criação divina, é uma criação onde não há espaço para a derrota, não há margem de dúvida. Se nós continuarmos firmes, né, como Paulo vai dizer lá, né, combati um bom combate, terminei a carreira e guardei a minha fé. Se nós colocarmos esses 3 verbos no gerúndio, que é a ação de estar fazendo, combatendo um bom combate, terminando a carreira e guardando a fé. Esta é a receita para que nós possamos ser vencedores em Cristo Jesus. Então, nós temos também aqui 3 subtópicos. O primeiro diz, a igreja como ideal de Deus. Vamos ver aqui, que desde a eternidade, a igreja estava no coração de Deus e foi idealizada por ele. Lá em Efésios, capítulo 1, verso de número 4, diz assim, como também nos elegeu nele, Cristo, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Lá ainda, Paulo vai declarar, né, lá em Efésios capítulo 3, do verso 3 ao 6, que Paulo ele vai falar ali de um mistério que estava oculto. E este mistério nós entendemos o quê? Que este mistério que fora revelado, Jesus Cristo, né, é exatamente o quê? A igreja. E a igreja, ela já existia, né, na mente de Deus, né? Este projeto já estava no coração de Deus. O amor de Deus fez com que ele provesse um plano para salvar o homem caído. Assim Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Efésios capítulo 5, verso 25. Então aqui, se Deus, irmãos, elaborou este plano para que nós fizéssemos parte do corpo de Cristo, da igreja de Cristo, né? Onde não haveria espaço para a nossa vitória. A Bíblia vai dizer que agindo ele, quem impedirá? Né? Então, irmãos, basta que nós, como declarei aqui aos irmãos no Salmo 3, no verso de número 8, um verso que gosto muito, que diz, né, que a salvação vem do Senhor, o plano foi dele, e sobre o seu povo repousa a sua bênção. Então está na palavra, e se está na palavra, é a boca de Deus para a nossa vida. O segundo subtópico diz assim, a igreja como uma realidade. O início da igreja acontece na plenitude dos tempos. Lá em Gálatas capítulo 4, verso de número 4, diz assim, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, ou seja, debaixo da lei. E dessa forma Deus faz congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos. Efésios capítulo 1, verso de número 10. Então surge uma pergunta, quando a igreja passou a existir de fato? Como disse aos irmãos, a maioria dos teólogos defende que foi lá no Pentecoste. Então, nós podemos agora caminhar então para o subtópico de número 3, que diz exatamente a igreja no Pentecoste. Depois do Pentecoste, Lucas destaca que todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de salvar, conforme Atos capítulo 2, no verso de número 47. Então, dessa forma, a igreja que existia no coração e na mente de Deus se tornava uma realidade concreta quando o Espírito Santo é derramado no Pentecoste após a ressurreição de Jesus Cristo. Lá em Atos capítulo 2, versículos 1 e 2 em diante ali, podemos ver o relato, né, deste derramar do Espírito Santo. Então, neste tópico de número 2, irmãos, nós estudamos aqui sobre a igreja como o ideal de Deus, nós estudamos também a igreja como uma realidade concreta, também estudamos aqui sobre a igreja no Pentecoste, e nós professamos, nós cremos e nós ensinamos o quê? Que a igreja, ela surge então ali, né, de fato ali no dia de Pentecoste. A sinopse, o resumo deste tópico de número 2, ele vem dizendo, a igreja surgiu como o ideal de Deus na eternidade e tornou-se realidade concreta no Pentecoste. O tópico de número 3, caminhando aqui já para o encerramento desta primeira lição que nós
estamos aqui estudando, diz assim: a igreja como a comunidade dos salvos. Aqui nós temos também os seus subtópicos, 3 subtópicos. O primeiro, nós vamos falar sobre regenerados pelo sangue de Cristo. O segundo, nós vamos falar sobre selados pelo Espírito Santo. E no terceiro subtópico, o batismo de Cristo e do Espírito. Nós já trouxemos aqui a definição para os irmãos sobre o que significa regenerar, né? Ser regenerado. E neste primeiro tópico, então, nós estaremos lendo aqui, com essas palavras. Quais palavras? A do nosso texto áureo, Atos capítulo 2, no verso de número 38, que diz assim: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados. Com essas palavras, então, o apóstolo Pedro estava dizendo como se dá o ingresso de uma pessoa na igreja, ou seja, por meio, lembra lá no início da aula que nós comentamos? Arrependimento e do batismo. Dessa maneira, o ingresso de alguém à igreja ou para a igreja não se dá por adesão, mas pela conversão. É exatamente esse o sentido da palavra grega, metanoeu, traduzida aqui por arrependimento, que significa uma mudança de mente. E aqui, irmãos, essa mudança de mente é o que eu, através aqui do Espírito Santo de Deus, colocou na minha boca lá no começo da aula essas palavras. Não há, irmãos, não há mudança de resultado se não há mudança do quê? De processo, se não há mudança de o quê? De atitudes, se não há mudança de mente. A nossa batalha começa na mente. A nossa batalha começa onde? No nosso pensamento, naquilo que nós estamos. A Bíblia vai dizer que o coração do homem maquina o mal. Então, o que nos torna melhor, não melhor do que outras pessoas, né? O nosso objetivo é ser melhor do que nós somos ontem, né? Hoje é ser melhor do que foi ontem e amanhã ser melhor do que foi hoje. Então, a nossa batalha, irmãos, ela começa na mente. Mente sadia, corpo sadio. Agora, se você não tem uma mente sadia, se você é uma pessoa azeda, amargurada, se você só entende, né, as coisas como maldade, né, o seu corpo vai começar a sofrer essas doenças aí que nós estamos tratando, né, nos dias de hoje, essas doenças psicossomáticas que começam na mente e depois ela o quê? Ela acarreta no corpo, porque Paulo vai dizer, né, lá em Tessalonicenses, que nós somos espírito, alma e corpo. Então é um triuno que tem que rodar, os três têm que estar bem para que, né, a coisa caminhe. Então, quando nós estudamos aqui esse contexto aqui, de arrependimento, né, que significa uma mudança de mente, é como disse aos irmãos lá atrás: faça um propósito esse ano, resolva mudar as suas atitudes, resolva mudar as suas ações, os seus pensamentos, né? Pare de ver o que? Maldade em tudo, nas falas, no ouvir, né? Se torne uma pessoa mais doce. E como isso é possível? Se entregando a Jesus Cristo, aceitando Ele como seu Salvador, amém? Então aqui, irmãos, podemos ainda trazer que assim, a igreja é formada por pessoas que estavam no pecado, o verbo no passado, estavam no pecado, a caminho da condenação eterna, mas que, graças ao Evangelho, tiveram suas vidas transformadas. Falei aos irmãos e nós voltamos a frisar isso no terceiro tópico. Não há mudança, não há transformação de vida se não for através de Jesus Cristo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E conheceremos a verdade, e a verdade nos libertará. Que verdade? Nosso Salvador Jesus Cristo. Então, irmãos, não é placa de igreja que salva, foi ali a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Mas nós, estando fazendo parte de uma igreja, de uma comunidade, de uma assembleia, garanto para você, irmãos, que mude esse conceito. Eu já ouvi dizer assim algumas pessoas: para ser desse jeito, melhor ficar como estou. Não, irmãos. Nós sabemos que o meio influencia as pessoas, mas as pessoas também influenciam os meios. Então, não estou falando aqui que a igreja é um lugar perfeito, muito pelo contrário. A igreja é um lugar de pessoas
que estão o quê? Carentes, necessitadas do amor de Jesus Cristo, assim como eu, né? Mas nós temos que ter essa comunhão com Deus e com os nossos irmãos. Em lições anteriores, em revistas anteriores, nós estudamos sobre os desigrejados, aqueles que pararam de acreditar, né? E aí, irmãos, ninguém sai da igreja, né, de uma hora para outra. Você pode reparar, a pessoa começa a sentar na frente, aí daqui a pouco começa a sentar no meio, daqui a pouco vai para o último banco, daqui a pouco você não vê mais. E aí sempre tem o quê? Uma desculpa, sempre quer colocar, né, a culpa em alguém ou em uma situação ou em uma instituição. E nós estudamos na lição de hoje que a igreja de Cristo, ela é um organismo vivo, é o corpo de Cristo. Só que são compostos por quê? Por pessoas, e pessoas são falhas. Então não espere perfeição deste sistema. Por quê? Porque o sistema, irmãos, ele é falho. Mas em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Nós temos a nossa vida transformada pelo poder da palavra. Se você ficar só olhando exemplo ruim, você vai parar na caminhada também. Então temos que tirar a lição e olhar para bons exemplos, né? E assim nós continuaremos caminhando para a nossa vida eterna com o nosso Mestre. O segundo subtópico ele vem dizer, selados pelo Espírito Santo. Já foi dito que a igreja tem a sua origem no dia de Pentecoste. Então passamos a fazer parte dela quando somos o quê? Batizados no corpo de Cristo. É exatamente isso o que o apóstolo Paulo diz aos Coríntios na sua primeira carta, lá em 1 Coríntios capítulo 12, no verso 13, que diz assim, pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito. Então, o terceiro subtópico vai reforçar a condição nossa para herdarmos a vida eterna, o batismo de Cristo e do Espírito. O apóstolo Pedro, que exortou os presentes no dia de Pentecoste a se arrependerem, também disse, e recebereis o dom do Espírito. Isso lá em Atos, capítulo 2, no verso de número 38. Então, podemos afirmar que Cristo batizou os crentes com o Espírito Santo e com fogo, um batismo de capacitação, enquanto o Espírito os batizou no corpo de Cristo, um batismo de iniciação formando a igreja, como nós já lemos em 1 Coríntios capítulo 12, no verso de número 13. Então, neste tópico de número 3, nós estudamos, regenerados, que nós somos regenerados pelo corpo de Cristo. Estudamos também, irmãos, sobre selados pelo Espírito Santo e também o batismo de Cristo e do Espírito. O resumo deste tópico de número 3, ele vem dizendo assim, como comunidade dos salvos, a igreja é a reunião dos regenerados pelo sangue de Cristo e selados pelo Espírito. Para a conclusão da nossa lição de hoje, nós vimos nesta lição como surgiu a igreja fundada por Jesus Cristo. Nós podemos concluir então dizendo que a igreja, portanto, não foi idealizada por homem algum, nem tampouco está fundada sobre teses humanas. O seu fundamento é Cristo, que é cabeça da igreja. Por isso, é um grande privilégio fazer parte da igreja e do corpo de Cristo. Amém? Que Deus em Cristo Jesus continue falando ao seu coração e, querendo Ele, estaremos aqui para estudar a lição de número 2, que terá como tema imagens bíblicas da igreja, né? A simbologia das imagens aqui bíblicas da igreja. Amém? Que Deus continue abençoando a sua vida, que Deus continue abençoando o seu trabalho, que Deus continue abençoando as suas finanças, em nome de Jesus.